Ah, Boa aí! tarde, aí sim. Agora sim, começando oficialmente. Boa tarde. Eu sou Vanessa Medeiros, estou aqui junto com o Inácio Corrales para falarmos mais uma vez sobre como investir em apartamentos e fazer com que eles paguem sozinhos de forma financeiramente responsável. Todo dia a gente se reúne aqui no nosso Cafofo Digital, também conhecido como o Coliseu Digital, onde as batalhas para a nossa liberdade financeira acontece em horário marcado, todo dia às 12h12. E nós temos um tema hoje muito especial, que é os 7 erros comuns do investimento imobiliário que impede que seu apartamento se pague sozinho. Nós vamos falar hoje sobre esse tema especial, principalmente porque estamos num momento muito especial, algo que foi muito planejado, que é o nosso workshop gratuito. Hoje, às 8 horas da manhã, nós liberamos a aula número 1 do nosso workshop Desafios do Investimento Imobiliário. E para quem está caindo de paraquedas aqui e não sabe muito Vamos bem, explicar um pouquinho como é que é essa história toda antes de entrar no assunto. antes Bora de lá, entrar no Vanessa. assunto, exatamente, quem somos nós, o que nós fazemos, eu recebo muita mensagem assim, Vanessa, vocês vendem curso sobre como investir em apartamentos? Não, nós não vendemos curso, nós entregamos tudo, todo o conhecimento que você precisa para tomar a decisão de compra de forma gratuita e nós encontramos os imóveis e trazemos aqui para essas pessoas que estão acompanhando o nosso workshop para que ela decida se sim ou se não investir em comunidade. Vantagens de se ter uma comunidade, vantagens quais são? Negociamos por volume. Por isso, desculpa, mas nós conseguimos coisas que outras pessoas investindo sozinho não iriam conseguir. Jamais. A união faz a força e é bom para todo mundo. Por isso que vale muito a pena ficar por aqui, porque aqui você encontra oportunidades verdadeiramente únicas no mercado. E é por isso que a gente está aqui hoje, boa tarde, Leonardo, Luciano Silveira, pessoal que está chegando aí. Vamos falar então sobre o tema de hoje. Quem não assistiu a aula número 1 ainda do workshop, não perde tempo. Acaba de assistir aqui esse nosso encontro e depois, aqui nessa live, terminando essa aula aqui, você vai assistir a aula número 1 do workshop, que não é essa que você está assistindo. Essa aqui não é a aula número 1 do nosso workshop. Essa aula é uma aula complementar. O Isso aí. pilar, o fundamento mesmo está lá, na aula número 1, que já está o link na bio, já receberam aí, quem está nos grupos do WhatsApp já recebeu o linkzinho. Bom, então, falar sobre o tema Isso. de hoje. Vamos dar instruções de como você acessar essa aula número 1 no final dessa aula. Então, fica ligado. Enquanto isso, comenta aí de que lugar do planeta tu está se conectando, porque a verdadeira vantagem desse treinamento aqui é que nós podemos morar aonde que nós queremos, podemos investir aonde que é mais rentável. Eu estou no sul do país, estou do ladinho de Gramado, uma cidade chamada Três Coroas. Moro aqui já há vários anos e sou casado com brasileira, tenho um filho brasileiro e vamos sim conquistar, construir um futuro melhor para nossos filhos. Com isso falado, gente, uma coisa é o jeito certo de investir em imóveis, que você consiga encontrar essas informações lá na aula número 1. A estratégia certa, os conceitos básicos, você consegue encontrar lá. Só que nesse caminho, nessa trilha, de onde que você está hoje, até conseguir investir em apartamentos, e não só conseguir investir, além disso, você conseguir fazer com que eles se paguem sozinho, porque não adianta só investir. Nossa promessa vai um pouquinho mais além disso, é investir e conseguir fazer com que eles se paguem sozinho. Não é que magicamente o apartamento se pague sozinho. Nós, como microinvestidores, temos que aprender a mexer com algumas variáveis que façam que o aluguel seja melhor que o financiamento, e é ali que a gente começa a falar que se paga sozinho, no mínimo, entendeu? E isso não é mágica. Você tem que aprender. E tem um monte de erro que você facilmente pode cometer no caminho. Hoje, eu vou falar de erros que eu cometi com os meus primeiros investimentos, erros que eu vejo cometer por investidores iniciantes, bebês, cheirando a leite,
como também grandes investidores. Estou falando de grandes investidores, fundos de investimento imobiliário, pessoas. O outro dia, Vanessa, conheci um cara que tinha 670 apartamentos e ele estava cometendo um desses erros que eu vou te falar aqui, inclusive eu vou te falar qual deles ele estava cometendo. É fácil de cometer, a gente brinca lá com a gente, com as pessoas, que a gente chama esses erros 7 pecados capitais, porque são fáceis de cometer, são tentadores de cometer, tem a tentação de facilmente ser cometidos, e capital do fato que afeta nosso bolso, nosso dinheiro no bolso. Então, vamos começar com o primeiro. Tem alguma coisa? Vejo você ansioso para falar. Coloca aí nos comentários no YouTube, no Instagram, quem é investidor baby e nunca, cheirando a leite e nunca investiu antes. Está aqui pela primeira vez e nunca investiu em um apartamento antes ou imóveis. Você é bem-vindo, só coloca aqui para a gente saber quem é você. Se você já investe também, coloca aí, eu já invisto, tenho experiência, já investi em X apartamentos, só para a gente entender aqui. Se você tem dúvidas, vai colocando, vi que uma galera aqui no YouTube já está pondo, e daqui a pouco a gente vai responder vocês, ok? Bora lá, Pode então. perguntar. Isso, o seu diretor está cuidando aqui do chat do Facebook, do YouTube, e ele também está no Instagram. E se não, por favor, senhor diretor, pode entrar ali no Instagram, fala um oi, que eu deixo você como moderador também do Instagram. Então tá. 7 erros. Vamos começar. Você, quando eu falar o erro, quando eu falar o título do erro, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é essa aí. Só que cuidado, que na simpleza das coisas está a grande sabedoria, tá bom? Então vamos com o primeiro, rapidinho. Que hora é? Já são uns 8 minutos que a gente está aqui já conversando. Acho que é tempo suficiente para começar. Bora? Bora lá. Erro número 1. Aluguel. E quando falo de aluguel, cuidado, não estou falando só de procurar um bom inquilino, que pague bem, que cuide da sua propriedade. É muito mais amplo e profundo do que isso. Quando falo aluguel, estou falando da fonte de ingressos dos nossos negócios, do nosso empreendimento imobiliário. Portanto, é muito importante garantir a origem desses ingressos. É muito importante garantir o aluguel. E como que nós garantimos o aluguel? Garantimos ele antes de investir, tomando as precauções antes de tomar uma decisão de investimento. O jeito tradicional de você investir é resolvo a entrada, resolvo o financiamento. Quando estou recebendo as chaves do apartamento, lembro, é verdade que tinha que alugar esse apartamento, o que eu faço com esse corte? Ai. Ali já é tarde demais. Você faz exatamente no contrário. Quem está nos seguindo algumas semanas já me escutou falar antes que a trilha se faz exatamente no contrário. Se parte de trás para frente. Se você pretende que seu apartamento se pague sozinho, a primeira coisa que você tem que procurar é aluguel. Quanto que é o valor do aluguel? Naquela zona, área, região, tipologia, projeto que você está querendo investir. Quanto que se aluga? Quanto que se aluga hoje? Tentar projetar quanto que será no futuro. E eu te dou um segredo. Esse aluguel tem que ser alta demanda, tem que ser localizado no lugar que hoje já tenha alta demanda no aluguel. E amanhã, ainda maior. Ou seja, tem que ser, não basta que seja alta demanda no aluguel. Tem que ser alta e crescente. As duas coisas. Do contrário, eu vou comprar um apartamento lá no Mato Grosso, bem no meio da selva. O valor do metro quadrado lá é super barato e o valor construído lá é bem barato mesmo. Tipo assim, bem no meio da selva amazônica mesmo. Porque ninguém quer morar lá. É longe demais. Talvez algum dia façam prédios lá. Talvez algum dia seja de alta demanda do aluguel. E se não, a gente não tem 100 anos para guardar isso acontecer. Tem que ser rapidinho. Quando eu falo rapidinho, é 4 anos, 6 anos, 8 anos, no máximo 12 anos eu já estou vendendo. Pode falar, Vanessa.
E anota isso que a gente está falando aqui, porque nós não vamos vender curso online para você. Isso que a gente está falando aqui é para anotar, porque daqui a pouco vai vir uma oportunidade e você vai precisar reconhecer isso. Senão você não vai conseguir investir. Essa parada do aluguel, a maioria das pessoas elas vão lembrar que tem que alugar ou lembrar que tem que calcular aluguel só a hora que pega as chaves nas mãos. E aí já foi, já era, não dá mais para voltar. Se você não calculou antes, se ali na hora que você pegar as chaves você descobrir que o aluguel não paga parcela do financiamento, ou que, por quê? Porque ali o aluguel é muito baixo. Esquece, acabou, não tem mais o que fazer, você já fez o investimento, aí você vai ter que arrumar um monte de problema que isso vai gerar para você, do tipo pagar multa para incorporadora, porque, ou caso você, sei lá, desista do investimento, ou coisa do tipo. Então, a gente resolve isso tudo antes. A gente não vai resolver a hora que pega as chaves nas mãos. Eu conversei com um amigo meu essa semana, que passou, e ele falou assim, eu investi em um apartamento, vai entregar a chave agora, né? Falei, e aí? O aluguel paga as parcelas do financiamento? Aí um olhou para cara do outro e falou assim, tá aí. Não sei se paga as parcelas do financiamento. Mas tu está comprando um apartamento para alugá-lo, tu está comprando um apartamento para renda residencial. Comprou um apartamento com o claro propósito de alugá-lo e você não sabe me falar quanto que é aluguel, tem alguma coisa errada. Tá, né? Fechei paredes. Era isso aí, gente. Tentar comprar um apartamento sem você saber quanto que é aluguel antes de você investir é como tentar comprar um Tesla, um carro eletrônico, aquele bom do Elon Musk, aquele super carrão, aquele elétrico mesmo, que é 100% elétrico. E você não se preocupar pelo valor nada, pelo Onde é que eu vou carregar a bateria carregar do trem? exatamente aonde que vou carregar. Então, muito cuidado com esse negócio do aluguel. E o aluguel, como eu disse agora, não basta com ter garantido o aluguel, não basta com alta demanda de aluguel, tem que ser aluguel hoje alta e amanhã maior, crescente. Ou seja, o segredo não é investir em setores que já estão consolidados, e sim investir em setores que estão crescendo, se estão desenvolvendo, onde que já seja interessante, mas tem algumas coisas acontecendo, movimentos demográficos, mudança, sei lá, a incorporadora é grande, negociou bem o terreno, portanto você está comprando barato e alugando caro. Esse é o segredo, beleza? Quando eu falo comprar barato, alugar caro, você comprou na entrada, no lançamento, no pré-lançamento do projeto, daqui a 2 anos o valor do aluguel aumentou, você comprou barato, o valor do apartamento aumentou, o valor do metro quadrado aumentou, e você aluga caro. É esse o conceito. Parece simples demais, mas é que é isso aí. Gente, esse investimento imobiliário é simples, mas não quer dizer que seja fácil. Vai ter que aguentar, tá? Porque nem sempre é fácil pagar a parcela. Bora para o segundo? Então, vamos para o segundo erro. E eu ia falar um negócio referente ao aluguel. Esse primeiro erro. Eu vou lembrar, depois eu falo, mas vamos lá. Segundo erro, então, lembrando aí, o tema de hoje, para quem chegou atrasadinho, o tema de hoje é sobre os 7 erros que impedem o seu apartamento de se pagar sozinho. Erros aí que tem uma galera que comete. Então, a gente falou do primeiro, depois a gente retoma fazendo um resumo. E o segundo erro tem a ver com o sonho da casa própria. Quer dizer que a gente é contra o sonho da casa própria? Não, não é isso. Não, cuidado, tá? O erro não é o sonho. O erro é a estratégia para conquistar o sonho da casa própria. Eu não estou contra o sonho da casa própria. De fato, eu gosto, sonho com a casa própria mesmo. E a maioria de nós sonhamos com a casa própria. Tem muitos aí que falam que é um direito. Tá, mas é um direito que você tem que conquistar, porque você não nasce com aquele direito adquirido. Você tem que conquistar esse sono. E tem muito déficit habitacional, não só no Brasil, mas no mundo todo. E é porque o sonho da casa própria existe mesmo. Só que o problema do sonho da casa própria não é o sonho em si, é a estratégia que você utiliza para conquistá-lo. Como é um sonho que você tem a sensação que é um direito adquirido,
você acredita que o seu primeiro e único investimento imobiliário da sua vida será a casa própria. Quem diz, não sei quem inventou a história essa de que o seu primeiro investimento imobiliário tem que necessariamente ser sua casa própria. Quando você vai por esse caminho, o melhor jeito de explicar isso aqui é explicar como foi que eu fiz meu primeiro investimento imobiliário, porque eu cometi esse erro aí. Eu fui lá e corri atrás da casa própria. Não sei se tem ditado aqui no Brasil também, que em casa que caça, fala assim também, uma coisa. Que Se em não, casa que é acho que, casa, exatamente. pois é, que em casa que caça. Então, eu casei quando tinha 29 anos, aproximadamente. Ficamos um ano procurando um imóvel para morar. E, obviamente, quando a gente começamos com um imóvel pequenininho assim. Eu já tinha uma filha na época. E, bom, começamos com um apartamento de um quarto. Daí, não, mas aqui tua filha, quando vem no final de semana, não sei o que, tá, beleza. 2 quartos. Mas que o andar mais alto, com vista panorâmica, não sei o que, opa, aumentou o valor. Mas uma churrasqueira, uma sacada, grama, piscina temperada. E a família não vai crescer? Vamos para um terceiro quarto. E a gente vai precisar. Ixi, não, tá muito longe. Isso aqui, muito bom, mas tá muito longe da minha mãe. Daí vamos ficar mais perto da rede de contatos. Longa história comprida, acabamos comprando no valor metro quadrado mais caro de Santiago do Chile, que é onde eu morava na época. Por quê? Porque a gente comprou o apartamento da vida para criar família, um teto onde morrer, aquelas frases típicas que eu não sei se são faladas aqui no Brasil. Um lugar aonde morrer, é aqui que a gente vai criar família, é aqui que a gente vai fazer família, e a gente faz toda uma história. O sonho da casa própria, ele é vendido para a gente, desde que a gente se conhece por gente. Desde que eu me conheço por gente, tem o discurso de que eu tenho que ter minha casa própria. E aí tem essas frases, a gente usa muito aqui. Tem que ter um teto onde morrer, um lugar para criar os filhos e tal. Não estamos entrando no quesito certo e errado ainda não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas se fala muito isso. Aqui no Brasil é vendido com muito afinco essa ideia de ter da casa própria. O sonho da casa própria é vendido escancaradamente mesmo para a gente, isso daí. Eu insisto, eu não estou contra o sonho, eu estou contra a estratégia para conquistar aquele sonho, tá? E como eu te falava, o meu primeiro investimento imobiliário foi minha casa própria. E quando a gente acabou com o orçamento, obviamente, esse apartamento que nós queríamos era muito mais caro do que a minha capacidade de financiamento. O que a gente fez? Complementou renda com a minha mulher, na época, né? E aumentamos um pouquinho. Ainda foi insuficiente. Eu tive uma grande ideia. Falei, papai, tem uma ideia. Papai, tem uma ideia. Fala, filho, qual que ideia tá maravilhosa? Nossa, a gente quer morar perto de vocês. Só que morar aqui é mais caro. Então, tu me ajuda a pagar a entrada? Ajuda sim, filho. Imagina, é o que eu mais queria, ajudar você a pagar esse apartamento. Sempre sonhei com acordar de manhã, pagar apartamento para meus filhos. Tá, pronto, meu pai me ajudou. Ele me ajudou a pagar uma entrada maior para que o financiamento fique menor. E mesmo assim o financiamento ficou muito alto, que o apartamento realmente era acima da minha capacidade. Eu estava fazendo uma decisão financeiramente irresponsável. Eu estava com o água até aqui, o água até o pescoço. Ou seja, conseguia pagar justinho e sofrendo. Acontecesse qualquer coisa comigo, enfermidade, acidente, filho, cachorro, qualquer coisa, eu não conseguia contar. E na época ganhava bem. Não ganhava, não. Ganhava para a idade que eu tinha, ou a experiência que eu tinha, não ganhava nada de errado. Inclusive, meu pai teve que me ajudar avaliando o meu financiamento lá na frente. Longa história comprida. Comprar um apartamento, Vanessa. E pagar um apartamento mesmo. Conseguir minha casa própria mesmo. E aí aconteceu uma coisa que aqui no Brasil eu sei que não acontece, talvez nas outras gerações, mas essa geração aqui não se separa. Não. Aqui no Brasil não tem Não. separação de casal, não. É só lá no Mas lá Chile. no Chile acontece isso, gente. As pessoas. Tá na moda. Tá na moda.
Quem não sabe, o Inácio ele é chileno, casado com brasileira, mora aqui no Brasil, tem um filhote chileno, gaúcho brasileiro, chamado Tomás, tá? Quem está E agora chegando tem agora, que cachorro uma brasileiro galera também. tem um cachorro brasileiro também. Então acontece, Inácio, o pessoal se separa aqui. Isso, separei e aí tive uma grande ideia. Ah, separei e logo depois de vários meses de longas conversações com a minha ex-mulher, de um bom advogado no meio, a gente chegou a acordo. Como a casa eu tinha que eu estava pagando, eu tinha financiado, meu pai tinha ajudado, eu fiquei com a casa, ela ficou com o carro, outras coisas. A gente meio que dividiu as coisas. Pronto, eu fico com a casa, alugo a casa e com o aluguel da casa pago o financiamento e ainda vou pagando a pensão de alimentos. Você paga a pensão de alimentos Pensão, aqui aqui é a também? única coisa no Brasil que dá cadeia é não pagar pensão. Do resto, Então tá, no Chile não é tão grave assim, mas mesmo, é parecido, tem que pagar. Ah, beleza, concordo, todo mundo assina o contrato de separação, não sei o quê, beleza, vou alugar o apartamento e adivinha, bom adivinhador. Erro número um, nunca calculei o valor do aluguel do apartamento, era 40% mais barato do que o valor do meu financiamento. Ou seja, era mais barato alugar onde que eu morava que comprar onde que eu morava. Eu paguei um preço alto. Por quê? Porque já era o valor metro quadrado mais caro de Santiago. Claro, já estava todo consolidado, perto do metrô, perto de aqui, perto de lá, perto de... Era ótimo o lugar para morar. Só que só caro pra caramba. E aí ele não acabei tinha pagando. mais o que acontecer para Se val- ele se valorizar ali, né? A ponto do aluguel ser bem, vai ser igual ou maior que a parcela do financiamento. Não tinha, não. Não era um setor emergente, um setor consolidado. E, portanto, ixi, eu teria que ter esperado 30 anos para se valorizar esse imóvel. Eu não tinha 30 anos, acabei voltando a morar com meus pais. Foi uma época bem dolorosa, bem feia. Acabei vendendo o apartamento, graças a Deus. Só que, nesse meio termo, eu acabei comprando um outro apartamento, um apartamento de investimento. Quando vendi, eu acabei comprando um apartamento de investimento. Aí foi que eu percebi que com o dinheiro que meus pais tinham me dado, mais o meu dinheiro, eu poderia ter comprado a entrada de 2 ou talvez 3 apartamentos no outro setor de Santiago que estava crescendo muito. Se eu tivesse feito isso e não comprado minha casa própria, outra história teria cantado na minha vida. Hoje estou com 47, eu estaria resolvido financeiramente. Eu comecei a investir aos 30 anos, comecei tarde, e aos 40, aos 42, 45 eu estaria, e já poderia ter vivendo das rendas, estaria resolvido financeiramente. Várias coisas Agora aconteceram na minha vida. vai ter uns anos a mais aí que você vai ter que continuar investindo. Agora vou ter que um pouquinho mais, um pouquinho mais. Por quê? Principalmente porque com o valor que eu poderia ter pagado as entradas desses apartamentos, esses 2 ou 3 apartamentos, nessas regiões que estavam se valorizando muito e de fato duplicaram, triplicaram o seu valor. Inclusive na aula 1 eu conto um pouquinho como que aconteceu essa história com aquele apartamento que acabei comprando depois que vendi o meu apartamento. Inclusive já tinha demorado um monte, uns 2, 3 anos demorei para vender. Ah, o seu apartamento tinha se duplicado, triplicado de valor. E outra história seria o assunto. Logo depois, outra coisa que não percebi na época com o sonho da casa própria é que durante o período que eu estava com o financiamento da minha casa, eu estava travado financeiramente. Eu ia no banco, pedia aumento de cupo no meu cartão de crédito para conseguir pagar mercado, nem coisas dessas, não conseguia. Estava topado. Eu queria trocar de carro, não conseguia. Eu queria pedir um crédito pessoal, não conseguia. Estava no meu limite máximo de endividamento. Porque era você que estava pagando a parcela do financiamento da sua casa. Isto, quando comprei o apartamento de investimento e quando comecei a alugar aquela casa, quando comecei a alugar a casa, o apartamento que era meu, ainda não percebi, porque como o valor do aluguel era bem menor do que o valor do financiamento, ainda estava travado no banco. Mas quando vendi a casa e liberou esse financiamento e aluguei o apartamento, foi ali que eu percebi que, opa, como eu estava com um apartamento de investimento, né?
como eu não conseguia mais pagar uma casa tão bacana. As casas, os apartamentos que eu gostava eram tudo caro. Não conseguia mais financiar. Eu não queria ficar endividado de novo. Então, acabei comprando um apartamento de um quarto, mesmo com a filha. Fui criticado duramente por fazer isso. Socialmente criticado. Foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. E esse apartamento, o aluguel desse apartamento, pagava o financiamento. Aconteceu algo no banco, dentro do banco, do jeito que o banco começou a te olhar, que você demorou para cair a ficha. Eles começaram. Demorou. Aí você pedia financiamento para a empresa, para as outras coisas, e eles liberavam, e você nem entendia por quê. Isso. Não entendia por quê. Nossa, os cartões de crédito Black não sei o quanto. Nossa, milha para viajar. E nossa, tu não quer trocar de carro? Já está na hora de trocar de carro. E eu fiquei 10 anos nessa parada. Comprei o apartamento você pagava sozinho. Eu acreditei que entrei e parou. Deu, era isso aí. Nem percebi que quem estava me dando, quem estava me deixando a olhos do banco mais rico, não era meu emprego, era o apartamento, era meu investimento. Por quê? Porque ele valia cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Eu tinha comprado ele por 450 mil e ele estava valendo 750, 850. Depois de 12 anos de vida, esse apartamento já não custava mais 400 mil. Ele estava custando 1,2 milhões de reais. Então, 2016, eu contei a história no vídeo. 2016, final de 2016, início de 2017, para ser mais exato, o dia 28 de dezembro de 2016, eu quebrei. A empresa familiar que eu trabalhava, que é uma empresa de turismo, quebrou. Eu quebrei, eu não conseguia comprar um iogurte no mercado. Iogurte. Um iogurte, que não se fala assim também aqui, um iogurte? Iogurte não, iogurte. Iogurte. Gente, desculpa se meu sotaque atrapalha vocês. Vocês vão ter que fazer um esforço extra, tá? Eu vou fazer um esforço extra, vocês também. O Inácio vai fazer um esforço extra de falar devagarinho. E nós um esforço extra para. Eu vou traduzindo aqui. Entender rapidinho. Pessoal, uma coisa importante. Esta aula, quem chegou atrasadinho e está chegando agora, esta não é a aula do workshop. A aula número 1 do workshop está gravada. A gente mandou o link lá nos grupos do WhatsApp. O link está na bio do Instagram. Esta aula que a gente está tendo agora ao vivo é um complemento da aula número 1. É um a mais que a gente está entregando. O filé do negócio está lá na aula 1. Você tem que assistir. São 3 aulas gravadas. A aula 1 liberamos hoje às 8 horas da manhã. A aula número 2 será na quarta. A aula número 3 do workshop será na sexta. Só quem assistir as 3 aulas vai conseguir investir em comunidade, em um empreendimento que a gente vai trazer aqui para a comunidade, porque nós não vendemos curso online, nós trazemos um empreendimento que tem essas características que a gente está discutindo aqui, para você reconhecer e analisar se é o teu momento ou não, ok? Então, só para deixar todo mundo na mesma página. Vanessa, vou ter que dar uma acelerada nos erros, porque estou no erro 2, são 7 e já estou há 28 minutos falando. Então, mentalidade familiar é o erro número 3, tá? Quando a gente compra investimentos ou começa a pensar apenas em comprar imóveis, com a probabilidade que quizás, talvez, se pagasse sozinho, a primeira coisa que a gente faz intuitivamente é visitar apartamentos decorados. Quando você visita apartamento decorado, tem os seguintes problemas. Número 1, no apartamento decorado, as incorporadoras investem uma granona ali. Tem que construir o apartamento decorado, contrata decorador, arquiteto, um monte de coisa, compra móveis. Decora mesmo. Desculpa. Decora mesmo. Tem plantão de venda, tem que pagar essas meninas aí, beleza? E alguém paga isso. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso é que o valor do apartamento, quando você compra uma incorporadora que já tem decorado, não vou falar que já está caro, mas o que você pode ter certeza é que tem momentos prévios a esse momento do decorado que você pode se aproveitar de comprar. São os famosos lançamentos. Só que existe um conceito chamado pré-lançamento,
que é inclusive antes do lançamento oficial. Quando a gente aqui no Broker Digital Brasil fala de lançamentos, a gente na real fala de lançamento de uma oportunidade de investimento, que poderia ser inclusive um lançamento de entrega imediata. Só que casualmente, o lançamento da semana que vem não é só um lançamento de uma oportunidade, é um lançamento de uma oportunidade que, a sua vez, também é um lançamento de um novo projeto de uma incorporadora, e que não só isso, é um pré-lançamento de um lançamento. Ou seja, os brokers ali fora só vão ter acesso a esse projeto com alguns dias de diferença. Portanto, se você quer se antecipar a esse, quero que você saiba que vou dar instruções de como se antecipar a isso hoje pela noite. Hoje pela noite, nada. Hoje, depois, quando terminar essa transmissão aqui. Beleza? Então, quando você lista decorados, quero que você saiba que já tem preços mais altos do que antes. Tem etapas prévias que você pode se aproveitar de comprar mais barato. Combinado? Esse é o primeiro problema de visitar decorados. O segundo problema, mais grave ainda, porque preço caro, barato, é discutível, é que você se apaixona. Você visita o decorado e você se imagina morando ali. E o problema disso é que, se você está investindo numa área de São Paulo, por exemplo, de altíssima demanda de aluguel, onde que o valor metro quadrado é alto e que ainda vai aumentar mais, só que para conseguir fazer esse apartamento viável para nós, para que fique na faixa de 350 mil, 450 mil, até 600 mil reais, que um intervalo de preço que a gente mais ou menos, o microinvestidor mais ou menos consiga fazer ponteria para comprá-lo, negociando essas entradas, o financiamento e tal. Esse apartamento, você pode achar que esse apartamento é muito pequeno. Porque a Vanessa, por exemplo, que mora no interior, no Saltinho, que é no interior de São Paulo, lá tem apartamentos de 80 metros quadrados que valem a mesma coisa, ou mais barato. E outra, eu, por exemplo, tenho 3 filhos, mais um cachorro, mais minha mulher, somos a gente uma galera. Então, apartamento de um quarto não é muito viável. De fato, eu fui duramente criticado quando eu comprei um apartamento de investimento, porque como eu não conseguia comprar meu apartamento que eu precisava, eu acabei comprando um que não precisava. E resolvi alugar e comprar o que eu podia. Gente, juro por Deus que eu fiz isso intuitivamente, não foi planejado. Foi o melhor investimento, melhor decisão da minha vida foi essa. E as pessoas me criticavam. Como é possível que você, com uma filha, comprou um apartamento de um dormitório? Um banheiro ainda? Não, isso é inaceitável. Você não ama sua filha. Gente, não ama sua filha? Eu falava, isso não. E só que eu tinha comprado esse apartamento não pensando para eu morar. Sempre foi pensando para eu alugar. Bom, voltando na história, você pode descartar um projeto muito bom, mas muito bom mesmo, muito rentável, financeiramente falando, muito rentável, pelo simples fato que você nunca moraria ali. Inclusive, a gente recebe um monte de comentários relacionados com isso. Uma pancada de comentários relacionados. Muita gente fala assim, eu não vou... Quando a gente abriu a oportunidade, foi um apartamento, acho que ele de 2 quartos, até eu entrei em contato com a pessoa, ela falou assim, eu não moraria num apartamento desse, daí a gente decidiu não investir, porque é muito pequeno. Eu falei, meu Deus, você investe num negócio grande. Nessa região aqui não tem demanda de aluguel. Eu tenho uma altíssima demanda de aluguel para esse tipo aqui, que a gente faz a pesquisa antes, né? Então, tem muita gente que comete esse erro. Esse erro aqui, ele é clássico. Coloque nos comentários se você já pensou assim alguma vez na vida. E tá tudo bem se você já pensou, porque a gente está aqui para aprender. Coloca assim, eu já pensei assim, tive uma sacada hoje. Se você teve uma sacada hoje, comente nos comentários. Aqui do YouTube e do Instagram. E o terceiro motivo pelo qual a mentalidade familiar é perigosa, o terceiro erro que você pode cometer no sentido de mentalidade familiar,
é você querer investir perto onde que você mora hoje. De fato, eu cometi esse erro, porque eu acabei comprando um apartamento perto da minha rede, perto de onde que minha mãe morava, perto de onde que os pais da minha ex-mulher moravam. E claro, lá, quando é um lugar mais caro, do metro quadrado mais caro, e que já estava totalmente valorizado, dificilmente ia se valorizar mais, ou ia demorar muitos anos para se valorizar, e eu não tinha tanto tempo, não. E a gente não tem tanto tempo assim, não. Outro erro que eu vejo cometer é que talvez os melhores lugares de investimento não estejam na sua cidade. Por exemplo, eu moro em Três Coroas, ou seja, com esse pensamento familiar de investir onde que eu moro, eu só consigo investir aqui em Três Coroas. A, a Vanessa mora em Saltinho, interior de São Paulo. Ela só conseguiu investir em Saltinho, então. Aqueles empreendimentos maravilhosos de São Paulo, onde que tem futura linha de metrô, aquela transformação toda daquela cidade, eu não vou conseguir aproveitar, então. Eu só consigo investir aqui. Gente, não sei se vocês perceberam, mas o mundo mudou. Mudou o nosso jeito de estudar. Hoje eu posso contratar um mentor que mora do outro lado do planeta. Nunca, sei lá. Eu estou de fato, nesse exato momento, me conta aí que cidade você está. Estamos todos conectados com essa tecnologia, que é gratuita, papi. É grátis, eu não consigo. Quando eu nasci, isso não existia, gente. De fato, quando eu saí da faculdade, depois de 10 anos trabalhando, isso aqui ainda não existia. Não do jeito que existe hoje. O mundo mudou para sempre. Mudaram nossos costumes, nosso jeito de pedir comida, o delivery mudou, o estudar mudou e os investimentos imobiliários, o jeito de investir mudou. Nossa proposta, a proposta de Broker Digitais Brasil, inicialmente não foi a comunidade chegou depois. A primeira proposta da Broker Digitais é investe aonde que é mais rentável, independentemente de onde que você mora. Aí, Isso administração. É, ah, administração. Isso daí tem solução, né? Tem solução, sim, e a gente, inclusive, botou ela no erro número 6. Deve ter botado no erro número 4, mas tudo bem. Botamos no número 6. É que esse aqui não é um ranking, gente. Esse não é do maior erro ao menor erro. Não é assim, não. É todo maior importância, menor importância, dependendo de quem você seja. Isso me leva ao quarto erro capital que a gente começa aqui. O erro número 4 é poupança. Tá? Quer explicar um pouquinho aí, Vanessa, por que poupança é um erro? Nós aqui falamos que poupança é um erro. Aí vai ter pessoa que vai falar assim, pô, mas então quer dizer que não tem que guardar dinheiro? Não é importante guardar dinheiro? Presta atenção, você já vai entender por quê. Poupança é um problema, é um erro, achar que você tem que ficar poupando para conseguir investir, porque 98% das pessoas que a gente conversa que não investem, elas não investem porque elas acreditam que tem que guardar o dinheiro para pagar a entrada. Elas ficam guardando dinheiro, às vezes elas nem conversam com ninguém, elas têm essa ideia e elas ficam guardando dinheiro, todo mês guardando dinheiro. Só que quando você entende dessa forma, você está assumindo que os apartamentos, os imóveis, eles vão ficar com valor fixo no tempo, eles não vão se valorizar. E isso não é verdade, isso não acontece. O apartamento, ele vai, historicamente, a gente sabe que ele vai se valorizar. É uma ingenuidade muito grande achar que você vai ficar guardando dinheiro e vai dar conta é como um cavalinho andando com a varinha e a cenoura pendurada na frente, você nunca chega. Quando você consegue guardar o dinheiro da entrada para aquele apartamento que você estava pensando em investir, quando você chega lá, o valor dele já mudou, já é outro, e você tem que voltar a guardar mais dinheiro para pagar essa entrada. E o X da questão não é você guardar o dinheiro para investir, é você investir mesmo sem ter o dinheiro. Calma que a gente tem calma, que não é loucura isso, não é falcatrua, não é nenhum tipo de esqueminha, é algo muito possível e é simples de entender, depois que a gente fala como é, lógico. Mas é você investir mesmo sem ter o dinheiro, pagando a entrada, ou seja, fazendo a poupança dentro do empreendimento. Por quê? Porque o empreendimento, ele está
se valorizando. E quando você faz a poupança pagando a parcela da entrada, o que você está fazendo com o dinheiro da sua entrada? Ele vai estar se valorizando junto com o apartamento. E não o contrário, quando você deixa o dinheiro na poupança, ele fica como um vidro de acetona aberto, ele vai evaporando. Porque a gente tem a inflação aqui, né? A inflação, ela vai deteriorando o valor do seu dinheiro. E se você não coloca, guarda, em vez de investir, guardar o dinheiro dentro do investimento que está se valorizando, você está cometendo esse erro, porque você está deixando dinheiro na mesa, está perdendo dinheiro, na verdade é essa. Maravilhosamente explicado. Resumo da ópera: o segredo não é fazer poupança para investir. O segredo é investir para fazer poupança. Utilizar o período de construção, o período de obra do empreendimento imobiliário para pagar as parcelas. Simples assim. Talvez você vai me falar, mas e o ato? O ato ou o sinal, efetivamente, é uma barreira de entrada para muitos investidores. Só que, como a gente não negocia por um apartamento, a gente negocia por volume, um projeto, uma estratégia de longo prazo e aquele papo todo, adivinha quem? A gente conseguiu baixar essa barreira e será possível, sim, começar a pagar só a parcela. E os reforços, o primeiro reforço daqui a 6 meses, 12 meses, 18 meses, ou fazer uma proposta indecente para a incorporadora, tá bom? A gente propõe e a incorporadora decide. Como você vai poder fazer uma proposta? Você vai ter que, obrigatoriamente, se quiser investir a semana que vem no projeto que a gente vai lançar, você obrigatoriamente vai ter que passar por uma análise financeira. Você pode esperar até o lançamento vir e fazer seu análise e perder tempo logo depois procurando documentação, para logo depois enviar sua ficha para a incorporadora, para logo depois você assinar contrato e perder tempo valioso, ou você pode se antecipar pedindo uma reunião antecipada durante essa semana. Vamos dar instruções de como fazer isso também hoje aqui. Deixa eu avançar mais um pouquinho nos erros, parece que o tempo está indo muito rápido, preciso passar para o erro número 5. Momentos. Habemos momentum certum. Momentum certo, eu mudei ali. Eu sei. Qual que é o momento certo e o momentum certo, quem diz, Inácio? Gente, vou te falar uma coisa. Qual que é o momento certo para ser pai? Qual que a hora que a criança nasce, né? Assim, não tem momento certo. Qual que é o momento certo para estudar? Qual que é o momento certo para empreender? Qual que é o momento certo para se casar? Qual que é o momento certo para ter um cachorro? Qual que é o momento certo para investir? Gente, não existe momento certo. Meu pai tinha um ditado. Ele me injetou esse ditado na veia. Gente, ele falava essa frase que eu vou falar agora a cada 5 minutos. Ele dizia, Inácio, tu tem que aprender a navegar na tormenta. Se você ficar esperando até céu despelhar, assim, tipo esse céu azul, vento em popa, indo de baixada, assim... Vento em popa? Vento em popa. Vento em popa. E de descida, céus azuis, assim, tudo maravilhoso. Não existe. A vida não é assim, não. A vida te dá pancada tras pancada. Não é quantas vezes você tem sucesso, é quantas vezes você aguenta fracasso. Então, portanto, você tem que navegar na tormenta mesmo. Não tem momento perfeito. E aqui vários de vocês vão falar, que a taxa de juros está alta. Gente, a taxa de juros é importante, mas não é determinante. Quem determina se é bom negócio ou não é a sua mentalidade de investidor. Ingressos totais, menos custos totais. Os juros não é outra coisa que o custo de trazer seu dinheiro do futuro para o presente. Se esse custo total desse projeto que você está analisando é mais baixo do que as utilidades, que os ingressos menos custos, lucro. Se você está frente a uma oportunidade que é lucro, mesmo com a taxa de juros de 9%, 10%, se dá dinheiro com 15%, é negócio. Não é que eu não vou investir se eu vou esperar que os juros baixarem até 5%. Quando chegar em 5%, eu vou investir. Pode aguardar sentado que vai demorar para chegar. O assunto é que quando chegar esse momento dos juros estar mais baixo, você sempre pode renegociar. Outra coisa, aqui no Brasil,
vocês têm parcelas de financiamentos em reais. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu vi isso, falei, nossa, esse aqui é o paraíso. Porque tem uma coisa chamada inflação. Ou seja, que a minha parcela, pelo simples fato de existir inflação, do momento que eu consigo que a parcela do financiamento seja parecida, nem igual, parecida, está na área do que o meu financiamento, o aluguel vai aumentando pela inflação. A minha parcela vai diminuindo pela inflação também. Ou seja, eu fico cada vez mais a meu favor. No Chile, não. O risco inflacionário no Chile é o que assumo. Aqui no Brasil, é o banco que assume. É uma coisa maluca quando eu vi isso. E outra, vocês têm parcela Price, tabela Price, que é do filósofo francês Price, que inventou uma merda de amortização sério. Ele inventou uma tabela de amortização que ele amortiza primeiro os juros, ou seja, o banco primeiro se paga os juros e logo você amortiza a dívida. Ou seja, do total da sua parcela, cada vez que você paga uma parcela, o percentual de juros e outro percentual de amortização. Só que o percentual de juros no início é gigantesco e diminui um pouquinho. Ou seja, você paga antecipadamente os juros para o banco. Só que o valor é fixo no tempo. É uma tabela price. O preço é fixo. E vocês têm outra coisa chamada tabela SAC, que ela amortiza mais rapidamente a dívida, você paga mais rápido a sua dívida, começa mais alta e vai diminuindo no tempo. Tá? Então, se você conseguir que o aluguel seja com a tarifa SAC parecido por ali, essa diferencial de aluguel com parcela do financiamento, aluguel com parcela do financiamento, essa diferença aumenta muito mais rápido. Em reais, para piorar, ou seja, que o risco inflacionário fica com o banco. Quando eu vi isso, é que tem umas coisas aqui no Brasil que são inacreditáveis. Que lá no Chile sequer é difícil o assunto. Lá é difícil. Mesmo assim, já tem, lá no Chile já tem mais da comunidade no Chile, que começou lá a história, né? Agora está no Brasil. Já temos mais de 2.400 investidores. A maioria deles começaram do zero, já tinha o que era casa própria investida, e investimento mesmo começou lá. Mesmo com toda essa dificuldade, a comunidade lá já tem mais de 2.400 investidores. Olha, vocês são bravos mesmo, hein? É incrível. Então, gente, não tem momento certo, você tem que analisar friamente a mentalidade familiar, analisa, e isso me leva ao próximo assunto, que é comprar um emprego. Tá? Erro 6. Erro 6, comprar um emprego. Esse deveria ter sido um pouquinho antes para juntar com mentalidade familiar. Lembra quando eu estava falando de investir onde que eu moro, eu só investo por aqui e tal? Talvez o seu medo de investir só na minha cidade seja porque você está querendo cuidar do seu apartamento. Ai, como que eu vou procurar um inquilino? E se o inquilino me liga? E se acontece alguma coisa com o meu apartamento? Quem poderá ajudar-me? Que ele disse Chaves. Quem poderá ajudar-me? E claro, você está comprando um emprego. E investimento imobiliário não é emprego. Emprego você já tem. Emprego, você não quer um emprego. Não quer um segundo emprego. Para o segundo apartamento, um terceiro emprego, um quarto emprego, um quinto emprego. Não, calma aí. Você tem que resolver o problema da administração. Você tem que resolver com uma empresa profissional. Tem várias formas de resolver a administração, tá? A primeira é você cuidar do apartamento. Segunda, você passar para um familiar desempregado que não tem nada para fazer, aí você tenta ajudar, dá merda mesmo. Quem ajudou, me fala aí, quem ajudou familiar ou amigo com problema? E que dá problema pior ainda, e você fica como o culpado ruim da película. E você fica ainda como ruim. Culpado da película, não sei o que é isso, mas tipo, o ruim da história, é isso? O ruim da história. Isso aí. Acontece. Inacreditável. Outra coisa que você poderia fazer é contratar um corretor, e você pode cometer o erro de contratar o corretor errado, no sentido que talvez o corretor seja muito bom. Por exemplo, em São Paulo,
um corretor super bom, super conhecido no mercado, só que o corretor, a especialidade dele é na região da família, de casas de alto padrão, luxo. Ele não faz nada, não sabe, não tem base de dados para administrar apartamentos de 2 quartos pequenos na região de, sei lá, onde que tem o metrô, próximo a uma futura linha de estação de metrô ou aonde que o metrô está se expandindo. Para quem não sabe, o metrô não se expande por obra e graça do Espírito Santo. Não é que tem um cara ali que, vamos lá, vamos aumentar o metrô para lá. Não é assim, não é assim. Boa. Ai, Não, Deus. eles fazem um estudo, né? Para onde que tem mais população, como que eu ajudo mais pessoas a se conectar um com o outro. E outra, tem benefícios tributários para incorporadoras que ajudam a investir perto dessas conectividades e futuras conectividades, tá? Isso é muito óbvio. Então, você contrata a empresa correta, uma empresa especializada em renda residencial. Imagine que você fosse a pessoa que decide aonde comprar o investimento e como resolver o problema da administração de um fundo de investimento imobiliário. Você é o cara. Você é a pessoa que decide aonde que vai investir o dinheiro do fundo de investimento imobiliário para comprar um prédio todo. Um prédio completo. Com 200, 400, 600 apartamentos. É difícil para mim falar 600 apartamentos, porque no Chile não tem projeto tão grande. Aqui no Brasil, tem. Aqui tem projeto 1.000, 2.000 apartamentos, assim, toda hora. Um projeto de 200 apartamentos é um projeto pequeno. Em São Paulo, estou falando, tá? Bom, voltando no assunto. Você resolve o problema da administração. Do mesmo jeito que a gente negocia em comunidade com a incorporadora, você acredita que a gente não consiga negociar com uma empresa para negociar, para administrar nossos apartamentos? Descontos, benefícios especiais? Tá, eu vou alucinar que você vai concordar comigo que as chances são que a gente vai conseguir negociar por 20, por 30, por 50 apartamentos com melhor condição comercial do que se eu negociasse por um apartamento. Então, a gente consiga realmente coisas para essas pessoas. Mesmo assim, a gente vai resolver vários desafios para vocês no lançamento, como a procura do primeiro inquilino, pagar por essa administração que tem custo, por um X número de meses, etc, etc, tá? Ou seja, vamos fazer um resuminho, vamos falar o erro certo e responder a dúvida da galera, que tem um monte de gente perguntando um monte de coisa aqui. Esse erro número 6, eu vou investir onde o meu dinheiro vale mais, onde eu vou ter um melhor retorno e não onde é mais confortável para mim. Eu moro em Saltinho, interior de São Paulo, do lado de Piracicaba. Aqui não tem o investimento que eu estou procurando. Eu não vou ficar presa por isso, porque eu posso investir onde é melhor para mim, porque aqui em comunidade a gente consegue negociar com administradores, para eles fazerem uma administração profissional, porque a ideia nossa não é que você invista em um apartamento, eu vou abrir meu coração. Quem achou que a gente queria que você investisse em um apartamento? Não, a gente quer que você monte um portfólio, porque não é um apartamento que vai trazer liberdade financeira para você. E você tem que investir em um apartamento atrás do outro, a gente vai dar detalhes de como que você faz isso, você não precisa pagar até a última parcela do financiamento, tudo isso vai estar dentro das aulas oficiais do nosso workshop, que não são essas aulas ao vivo, é a aula que a gente já liberou, inclusive a aula número 1 para vocês essa semana. Então, resumindo, é isso. A gente quer que para investir mais em um apartamento, sem ter dor de cabeça, sem arrumar um outro emprego, tendo que resolver problema do inquilino que está com a descarga quebrada às 10 horas da noite no sábado. Não, gente, por favor, né? É suicídio isso, né? Não é investimento. Beleza? Então, a gente vai dar detalhes sobre isso. Quem tiver esperto vai caçar ali. Aquele que a Vanessa falou, que o Inácio falou lá naquela aula, ao vivo, que não era aula oficial, tá aqui, ó. Vai sair, acho que na aula 3 do workshop, a gente vai dar detalhes sobre isso. Aula 3 é um bônus. Não vou dar spoiler, vocês anotem. Não Vou dar spoiler. Então tá. Vamos dar o último erro. Não, tem mais erro já, tá, gente? Tem mais erro. Mas falta esse aqui. Tem mais.
a gente não vai conseguir explicar tudo, porque é impossível, tá? É um compressor, assim, um comprimido no máximo. Cálculos errados. Vou dar alguns exemplos típicos que acontecem toda hora. O primeiro cálculo errado. Inácio, não estou enxergando o negócio, não estou entendendo aonde que é o negócio imobiliário. Se o aluguel é 3 mil e a parcela do financiamento é 3 mil, não ganho nada. Não estou entendendo. Então, qual que é? Não estou entendendo. Gente, você tem que calcular bem todos os ingressos do investimento imobiliário. Todos. São principalmente três, tá? O primeiro é aquele que você conhece facilmente, aluguel versus custo financeiro. Quanto maior seja a diferença do aluguel com a parcela do financiamento, esse é conhecido como fluxo de caixa, que pode ser positivo, negativo no início, vai ficando positivo no tempo. Quanto maior seja a diferença, maior fluxo de caixa, e por aí vai. Esse é o primeiro, mais fácil de ver, todo mundo vê, e por isso que é tão difícil de ver onde... Poxa vida, não estou entendendo. Segundo, fonte de ingresso. Fonte de ingresso, pessoal. Amortização. Já falei sobre isso aqui, mas vou repetir. Cada vez que você paga uma parcela do seu financiamento com o aluguel do apartamento, aquele que se paga sozinho, você paga um percentual de juros e outro percentual de amortização. Esse percentual de amortização é quitar dívida. Entendeu? Você pode ver. É como, desculpa, Inácio, esse dinheiro não vai para a lua. Esse dinheiro Isso é aí, não vai para seu. lua. Vai ali. E ele está ali embutido no seu imóvel. E o seu Tá imóvel ali. está se valorizando? Está ali. Esse dinheiro que não vai no seu bolso, mas vai no seu patrimônio. É de você esse dinheiro. Está ali embutido no imóvel e é isso. E a terceira fonte de ingresso que você tem, que é difícil de enxergar, é a valorização. Vou dar um exemplo. Vamos supor por um instante que você tem 100 mil reais na bolsa, na sua conta poupança. E você, 100 mil reais, representa o 20% de 500 mil. Ou seja, você poderia comprar, vamos alucinar que você poderia comprar um apartamento de 500 mil. Tá? Só por um instante, dá para fazer a matemática simples. 20% de 500 mil é 100 mil, portanto, você com 100 mil reais poderia tentar comprar um apartamento de 100 mil. Vamos supor que você consiga assinar um contrato com uma incorporadora e esse apartamento, a partir desse instante, já não vale mais 500 mil. A incorporadora decide aumentar o preço porque, sei lá, vendeu 70%, 80% do prédio e já não vale mais 500 mil, vale agora 550 mil. Ou 600 mil, ou 650, e passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos, e o apartamento já não vale mais 500 mil. Agora ele vale, vou falar 1 milhão, simplesmente para fazer a matemática simples, e logo de 10 anos, ele se valorizou. Só que você botou 100 mil. Se ele se valorizasse para duplicar o valor, você quintuplicou ou sextuplicou o valor dos seus 100 mil. Você sextuplicou, quintuplicou seu patrimônio. Para fazer a matemática mais fácil, você fazer 1 ano, o primeiro ano. Vamos supor que você teve uns 5% de valorização acima da inflação. Ou seja, vamos deixar a inflação neutra, para não ter que fazer correção monetária, que fica complicado. Vamos lá, viaja comigo na maionese. Só um minuto. 500 mil, 5% de 500 mil é 25 mil. E você botou 100 mil. Ou seja, você ganhou 25% de valorização. Você fez um retorno do seu investimento de 25% no meu exemplo aqui. Esses mesmos 100 mil reais, se você botar em outro tipo de investimento, como criptomoedas, portfólio acionário, sei lá, qualquer coisa por ali, você ganharia sobre o seu próprio dinheiro. Mesmo se você ganhasse 10%, que já é uma coisa muito boa, difícil de conquistar, seria 10% de 100 mil, es decir, 10 mil. Você teria que ganhar 25% do seu portfólio, que é muito difícil e muito arriscado. Quando você investe em imóveis, não funciona assim. Você pagou 100 mil,
ganhou sobre os 500 mil, sobre a valorização do total do ativo. Daí a importância o financiamento. Resumo da ópera. Você está ganhando dinheiro com dinheiro que não é seu. Literal, assim, simples assim. Lá na frente, no futuro, quando você vendeu o apartamento, vamos por no ano número 10, o apartamento vale R$1 milhão, e foi exatamente isso que aconteceu comigo, tá? Eu comprei um apartamento de 400 mil, vendi ele por 1,2 milhões. Tá, você comprou um apartamento de 500 mil, vende ele por 1 milhão, só que você já tinha 100 mil, pediu um empréstamo para o banco, financiamento por 400 mil, só que logo de 10 anos, se você teve ele alugado por esse período, você não está devendo 400 mil para o banco, você está devendo talvez, sei lá, 250 mil, vamos botar 300 mil para não ser muito exagerado, simplificar as matemáticas, vendeu por 1 milhão, está devendo 300 mil para o banco, sobrou 700 mil. Você já tinha 100 mil que eram seus, recuperou sua poupança e ainda ganhou 600 mil. Agora você pode comprar não um apartamento. Agora você poderia pagar a entrada de 6 apartamentos. Claro, você teria que conseguir financiamento de 6 apartamentos. Portanto, não vamos exagerar o assunto, vamos botar 2 ou talvez 3 apartamentos. Você consiga pagar a entrada de 3 apartamentos, só que já não com 20% de entrada, talvez com 40% ou 50% de entrada. E aí, claro, fica mais fácil de fazer financiamentos simultâneos de vários apartamentos de 500 mil. Vamos explicar essas estratégias ou estratégias de investimento, de ciclos e super ciclos acelerados e como recuperar capacidade de financiamento durante as próximas aulas gravadas e nessas transmissões ao vivo que são para complementar essas aulas. Como vocês perceberam, tem muita coisa para ser falada ainda. Não consegue, é impossível comprimir anos de estudo em 60 minutos. É por isso que eu preciso que vocês estudem as aulas antes e complementem com essas lives. Essa não é uma carreira de velocidade, é uma carreira de resistência. Quem melhor se prepara para o lançamento, mais seguro investe. Então, se você quer investir financeiramente responsável, a gente vai fazer nosso 150% de esforço para entregar o conteúdo. Mas quem tem que consumir esse conteúdo é você, tá? Vanessa, me explica aí, como que a gente consegue ver essas aulas, como que entra nessa comunidade para não perder nada, e logo depois vamos tentar responder algumas perguntas. Não Muito bem. acredito que não vou conseguir responder todas, porque tenho um compromisso às 13h30, tá? Ok. Para você conseguir assistir a aula número 1, você tem aqui, quem está no Instagram, tem o link na bio, pode ali clicar no link da bio, que você já vai conseguir assistir a aula número 1, que já está liberada. A aula 2 só vai ser liberada quarta-feira e a aula 3 na sexta. E o pessoal que está nos grupos do WhatsApp consegue pegar lá dentro, a gente disparou nos grupos do WhatsApp o link, e eu vou pegar aqui o link para vocês assistirem. Quem está no YouTube, eu vou soltar o link aqui também para vocês. Ah lá, já está aqui no esquema, o Inácio colocou. Para vocês poderem assistir, ok? Vamos responder o pessoal aqui, Inácio. Ó, tem que botar nos comentários, tá? Deixa que eu te ajudo. Enquanto você vai pegando aí, deixa eu falar com o Luciano. Luciano Silveira, seria algo semelhante, o que a gente faz aqui, né? A um crowdfunding, enfim. O Inácio é melhor para ler inglês do que eu. Sim, não é crowdfunding, tá? Para quem não saiba, o crowdfunding, quando você levanta capital e entra no equity do projeto, tá? Isso não é o que a gente faz. Aqui, cada um de vocês assina contrato diretamente com a incorporadora. A única coisa diferenciada de você fazê-lo diretamente com a incorporadora versus fazê-lo com nós é que você fica sabendo disso com antecipação. A gente não cobra comissão do investidor. E o único fato é que a gente funciona como se fôssemos um fundo de investimento imobiliário, não um crowdfunding, que é outra coisa. É fácil de se confundir, mas não é crowdfunding, tá? Tu não paga nada para mim. Para nós, não paga nada. Tu compra tudo direto para a incorporadora. Crowdfunding teria que me passar o dinheiro para mim ou para um fundo, e esse fundo ir lá atrás e financiar um projeto. Não é isso que a gente faz, tá? Não aqui no Brasil. Mas nós negociamos
em comunidade. Então, você bate a porta da incorporadora e conversa com ela e diz: olha, eu queria te comprar um apartamento. Não, um não. 10 apartamentos. Não, 10 não. 20. Não, melhor 30. Vamos lá, me passa o prédio completo. Quanto que custa aí? Você acha que eu consigo negociar melhor? Vou alucinar que você concorda comigo que é mais fácil. Nem é garantia que vai conseguir coisas, mas definitivamente é mais fácil. É isso que a gente faz aqui, tá? E outra, a Ó, incorporadora coloquei aqui vê o nos potencial. comentários, ó. Sim, a incorporadora vê outra coisa, o Luciano. Ah, nossa, os corretores. Eu estou em São Paulo, vamos lá. Os meus corretores são de São Paulo mesmo, entendeu? E tudo bem que São Paulo é grande, mas se eu conseguir pegar investidores, microinvestidores do Nordeste, do BH, do Rio Grande do Sul, nossa, agora, através de vocês, de forma virtual, a gente consegue ampliar a minha carteira de potenciais compradores. Então, como isso é interessante para você, então o que você me dá? Por que eu vou decidir trabalhar com você como incorporadora versus tem um monte de projeto que está aqui na região, tem um monte. Então, me diz o que tem teu projeto e o que você me dá de diferencial para passar para eles. Eu vou fazer uma parte, mas você como incorporador também. É mais ou menos isso, Luciano. Não consigo explicar mais simples do que isso. Ah, mas deu para entender, deu sim. O Gabriel fala Uhum. assim: bom dia, comprei um loft na planta em uma área universitária, meu primeiro investimento, faz 6 meses. Legal, Parabéns, perto de um Gabriel. lugar universitário. Parabéns, eu acho que é E isso que já tá tem alugado? Se está alugado, me comenta aí quanto que é o valor do aluguel, quanto que você paga de na planta. financiamento. Tá, Ele pegou na planta, mas né? Mas tá, na planta ainda falta um ano no mínimo para ser entregue. É. Parabéns, que bom. Você já vai lá calculando qual que é o valor do aluguel desse loft que você comprou e baseado no valor do aluguel, você calcula qual que seria o financiamento, tá? E você se protege, paga uma entrada maior, você prepara para compensar pela entrada, tá? Se a caso o valor do vantagem aluguel de quando não seja você muito alto. investe, Gabriel, a vantagem de investir em comunidade é que você vai perceber que a gente vai conseguir vários bônus, garantias, desconto para quem tem poupança, que como você já passou pela experiência de investir sozinho, você vai perceber que esse tipo de coisa que a gente oferece dentro da comunidade, você não consegue investindo sozinho. Foi legal para uma primeira experiência, numa segunda, você já vai estar com essa referência aqui de investimento em comunidade, então acompanhe certinho para você ficar por dentro dos detalhes. Beleza, vamos lá. Gente, A Vanessa, Jussara tô vendo. Maciel. Peraí, calma, calma, calma. Eu estou vendo aqui que o senhor diretor selecionou 11 perguntas, tá? Não vai dar para responder 11 perguntas. Então, seleciona, vamos responder mais, são 13 e 20. Vamos responder mais 3 perguntas. E o resto das perguntas a gente copia e bota no Instagram como box de perguntas. Aí nós respondemos por lá, pode ser? Uhum. Pode ser. Senhor Ah, diretor, não, mas você bom, consegue copiar para a gente isso daqui? Eu mesmo pego, já é. tá. Beleza. A Jussara pergunta: sou uma investidora recente, tem menos de um ano, investidora bebê. Acho que foi só um comentário. Aham. Cheirando a leite, investidora baby, chegando na Boa, comunidade. Jussara, seja E bem-vinda. depois a Clay pergunta: para quem precisa usar a renda do aluguel para pagar a prestação, comprar na planta não é uma opção. Para quem Olha, a renda do precisa aluguel usar a para renda do pagar aluguel o investimento. O aluguel, para ele pagar. vai pagar a parte do financiamento. A entrada, É a um gente conceitual, negocia com a entendi. incorporadora. A entrada, a gente negocia com a incorporadora para ela para ter várias parcelas, para as parcelas ficarem baixas e mais pessoas conseguirem ter condições de começar a investir. Então, o aluguel, ele funciona, a não ser que você vai investir no investimento à pronta entrega e já tenha o dinheiro à vista da entrada. Daí, enfim, mas esse investimento da entrada é você que faz e o 70%, 80% do financiamento, quem paga é o aluguel. Isso. Deixa eu clarear uma coisa aqui. Essa é uma pergunta comum, tá?
O financiamento só é feito lá na entrega das chaves, quando o apartamento está pronto. Ele demora 2, às vezes 3 anos, 30 meses, 36 meses para ser entregue. Então, portanto, nesse período que você tem para pagar a entrada. Quanto antes você pega o projeto, mais parcelas você vai ter. E, consequentemente, mais barata vai ficar a parcela, mais fácil fica negociar com o incorporador. Com isso falado, quando inclusive, escuta essa, inclusive seria possível, no nosso modelo, que as parcelas do financiamento continuem incluso posterior à data de entrega do apartamento. Por quê? Porque, como você bem diz, é justamente a parcela do aluguel, é aluguel que paga a parcela do financiamento. Então, portanto, esse fluxo de caixa não entra, não afeta o seu bolso. Você só paga a entrada, paga a entrada, paga a entrada, paga a entrada. De fato, o seu verdadeiro superpoder está ali, na capacidade sua de pagamento de entrada. Quanto mais rápido você consiga pagar entradas, plural, de apartamentos, mais rápido você consiga repetir ciclos de investimento. Não é que você paga a última parcela do financiamento que te permite começar um novo ciclo. É a última parcela a última parcela da entrada que te permite entrar no próximo ciclo, tá? Mas não se complique, porque isso a gente vai explicar na aula número 2 da estratégia de ciclos e superciclos. Mais uma pergunta? Fechamos. Mais uma aqui que eu acho que isso. Enfermeiros, tá o nome. Me chamo Genildes e queria poder usar meu FGTS para comprar um apartamento para alugar, porém ele está amarrado ao imóvel que tenho financiado. Eu acho que vale a pena, nesse caso aqui, ela falar com a Raquel, nossa analista financeira, para entender quais são as peculiaridades do caso dela. Até vou ver aqui com ela, daqui a pouquinho já pego o link da agenda dela e já compartilho com você. Qualquer coisa me chama no direct, Genildes, que a gente resolve isso para você, porque tem muitos e se na nossa cabeça, na minha cabeça pelo menos aqui, para tentar entender de fato, para conseguir te ajudar. Pode ser que seja possível, só não é possível porque está faltando alguma informação, ou de fato teria que entender um pouquinho melhor como é que está. Não sei se o Inácio já tem a resposta aí na cabeça dele, meio que por dedução. Acredito que o melhor seria a reunião de análises privativas para casos tão específicos como esse. Então, é melhor resolver de forma individual. Quais são as instruções para a gente conseguir uma reunião de análise gratuita? É ficar por dentro dessa nossa comunidade. O que significa estar dentro da comunidade? Receber as notificações. Notificações de quê? Notificações dos grupos de WhatsApp. A gente manda um WhatsApp avisando, estamos ao vivo. A aula número 1 liberada, a aula número 2 liberada. Link para agendar com a nossa analista financeira está aqui, ó. E você? Entendeu? Então, como que a gente faz para entrar nessa comunidade? E é uma análise gratuita ainda, né? Isso. Qual que é o link para a gente entrar na comunidade dos grupos de WhatsApp? Só um segundinho, eu vou pegar aqui. Tá bom. Meus amigos, se a gente não conseguiu responder uma pergunta, peço desculpas, é quase impossível entregar o conteúdo, responder perguntas, teríamos que ficar aqui juntos 2 horas, é muito tempo. Aos poucos, sem pressa, sem pausa. Vamos pegar essas perguntas, vamos tentar respondê-las no box de perguntas do Instagram. Quem está nos seguindo no YouTube, vá lá no Instagram, que a gente responde suas perguntas por lá. Achou, Vanessa? Ainda não. Ainda não, é porque está liberada a aula 1, né? Então ele ficava na bio. Então a pessoa clica ali, ela já vai para a aula 1, se ela já tiver inscrita. Não faz mal. Aí a gente manda e dá instruções pelo Instagram também. Tá bom? Eu vou fazer uns stories lá e coloco o link para você poder se inscrever. Vai ficar mais fácil e simples. Daqui a pouquinho já faço e você já pode subir lá. Se você não está nos grupos de WhatsApp para receber as notificações, você pode assistir daqui a pouco lá. Eu vou soltar uns stories para você.
Muito Pronto, bem. Acho que é isso, né? abaixo para você, Vanessa, senhor diretor, muito obrigado por responder, eu vi que você respondeu algumas perguntas aí no chat, e mesma coisa aqui no Instagram. Abraços para vocês, não deixe de assistir a aula número 1, muito importante, porque amanhã, o que a gente vai falar amanhã, Vanessa? Não lembro também. Amanhã nós... Não, calma aí. A Tô te nossa... torturando. Nossa, você me joga na hogueira. Sabe que depois que eu peguei Covid, eu não sei se é só comigo, mas a memória fica curta. Eu li isso agora de pouco, fica curta, esquece fácil as coisas. Eu sei que tem um monte de gente que ficou com a memória curta depois do Covid. Nós vamos falar, então, amanhã sobre o erro fatal que impede você de conseguir um financiamento para investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos. Olha, eu não tenho ainda remédio para efeitos colaterais do Covid, mas para quem não consegue financiamento, a gente tem aqui uma especialista que vai participar da nossa aula amanhã, análise não, da nossa live amanhã, é a Raquel, inclusive ela está aqui online, beijo Raquel. E se você quer entender qual que é o erro fatal que impede você de conseguir um financiamento para investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos, amanhã é o dia, te espero às 12h12. Beijo, beijo. Tchau.